Olá pessoal, eu me chamo Ravene, sou aluna do segundo Novotec Administração da ETEC de Embu e a seguir meus colegas e eu vamos apresentar o nosso projeto integrador, que desenvolvemos com o tema Planejamento Empresarial. Nele, nós não abordamos só o planejamento nas empresas, mas também na vida pessoal e cotidiana das pessoas. Este projeto foi orientado pelo professor Igor Guedes. Este trabalho trata da importância do planejamento nas empresas e como ele agrega para o sucesso e crescimento das mesmas. Além disso, é importante que as companhias tenham uma noção de como eles pretendem estar daqui uma semana, um mês ou daqui anos, e o planejamento implica diretamente nisso. Pensando neste tema, levantamos questões como: qual a importância do planejamento empresarial e pessoal no cotidiano, se as pessoas costumam usar o planejamento em suas vidas, quais tipos de problemas ocorrem com a ausência deste planejamento e o que fazer quando houver imprevistos. Levantamos como hipótese que muitas organizações visam alcançar um objetivo grande e, por isso, se utilizam do planejamento como método para se alcançar este, seja ele a curto, médio ou a longo prazo. Para isso, é necessário aprender técnicas e maneiras de como se aplicar o planejamento e, com isso, aprimorar e moldar o plano para que ele possa atender às necessidades da empresa. É preciso pensar no que de fato irá ajudar. A realização deste trabalho se faz necessária, pois é muito importante a presença do planejamento desde o princípio de qualquer atividade. Afinal, a organização sempre existiu, por exemplo, na divisão de trabalhos e tarefas, onde tem de haver algum tipo de ordenamento para dar certo. Sendo assim, explorar as evoluções dos planos que envolvem causas políticas e sociais que vivemos atualmente é extremamente válido. Temos como objetivos aprofundar nossos conhecimentos na área do planejamento, criar experiências para acompanhar as evoluções, conhecer um pouco mais do universo do mercado de trabalho, levantar dados da importância do planejamento nas empresas e criar conclusões com base nos dados recolhidos durante a execução do projeto. Analisando o contexto atual do planejamento, fizemos uma análise nas mudanças e nos resultados durante a pandemia do Covid-19 nas empresas e nos diversos setores, fazendo comparações em relação aos anos anteriores, onde buscamos identificar onde foi o maior desafio dos líderes diante dessa situação e quais as principais decisões que foram tomadas. Com algumas notícias divulgadas no início da pandemia pelo site Época Economia, podemos perceber que, mesmo vivendo em um momento delicado, tivemos setores que conseguiram lucrar e evoluir, mas também identificamos setores que foram muito prejudicados. Em matérias publicadas pelo site G1.globo, podemos acompanhar perfeitamente as oscilações do mercado, o crescimento em determinadas áreas e os novos moldes de planejamento criados pelas empresas, e também os órgãos governamentais, como por exemplo os órgãos para a área da saúde. Para o desenvolvimento do nosso projeto, utilizamos diversos métodos, tais como pesquisa de campo, entrevistas, análise de dados e pesquisas documentais. Visando uma melhor compreensão sobre o tema, antes é importante que tenhamos conhecimento sobre alguns assuntos, como a finalidade de cada tipo de planejamento, sendo esse tático, que trabalha com as metas e questões do dia a dia da empresa, estratégico, que visa a criação de um plano como um todo, sendo esse o principal objetivo, está ligado à visão, missão e valores, conceitos que fazem a imagem da empresa e falam um pouco sobre seus objetivos, financeiro, que trabalha com a organização e direcionamento de recursos e finanças, operacional, que visa a realizações a curto prazo, e o empresarial, que é a união e execução de todos esses. Também é importante que tenhamos conhecimento sobre o conceito das análises internas e externas, mais conhecidas como análise SWOT ou análise FOFA, que são forças, oportunidades, ameaças e fraquezas. Fatores esses trabalhados nas empresas e que incluem o estudo das estratégias que podem ser aplicadas dentro de cada ambiente. Para conseguir os dados sobre a aplicação do planejamento das empresas, elaboramos uma pesquisa pelo formulário do Google Forms, onde foram abordados os métodos de planejamento em pequenas, médias e grandes empresas, e cerca de 26 estabelecimentos participaram desta pesquisa. Para a primeira pergunta, visamos entender como é feita a organização do estoque das empresas. Nenhum deles apresentou que pratica uma organização a longo prazo, e cerca de 38,5% aplica a médio prazo e os outros 61,5% a curto prazo, optando por ter um estoque de controle diário. Após, fizemos o levantamento dos métodos de controle, onde 80,8% dos negócios utilizam algum tipo de sistema, sendo manual ou digital.
Ao questionar sobre as metodologias de controle, encontramos uma grande variedade, sendo mais votado planilhas eletrônicas com 7,7% dos que responderam. Além desses, também foram citados cadernos, sistemas de computadores, entre outros. Também podemos perceber que 61,5% dos estabelecimentos preferem planejar as suas ações no período de 0 a 1 ano. E finalizamos a pesquisa perguntando como as empresas avaliariam seus planejamentos durante a pandemia. E obtivemos um resultado de 42,3% considerando seu plano regular, seguido de 34,6% avaliando como muito bom e 15,4% avaliaram como horrível. Ao analisarmos os resultados da nossa pesquisa de campo, notamos que grande parte das empresas que estão dentro da ideia de planejamento buscam otimizar seus resultados e melhorar as suas rotinas. Para melhor compreendermos o nosso tema e meio ambiente empresarial no dia a dia, realizamos 3 entrevistas com empresas de grande, médio e pequeno porte, visando a comparação da aplicação do planejamento estratégico nas mesmas. Na primeira entrevista, conversamos com Guilherme Costa, líder administrativo na empresa BRF no setor recebimento. Abordamos questões relacionadas à criação de metas, tempo de execução, atitudes durante o desenvolvimento e a frequência de revisão dos planos que são traçados. Ele nos respondeu que, em relação aos planos traçados dentro da companhia, são acompanhados por programas de gestão interna, como o Mais Excelência, que trabalha com padrão de resultados, o Jornada 2030, que é voltado para a inovação e conquista de novos mercados. Durante os imprevistos, o plano é revisado e readaptado, buscando identificar o que pode ser feito. Além do mais, são realizadas mensalmente reuniões de planejamento, as RMRs, onde eles revisam o planejamento em vigor e fazem um ajuste das metas e o que se deve fazer para executá-las. Outra entrevista que foi realizada foi com Nildo Borges, da empresa de médio porte Kids Open Tennis. Para estabelecer a ordem de metas e prioridades a serem alcançadas, foi dito que em novembro de cada ano eles discutem as ações para o próximo ano e que eles verificam os balanços de todos os meses para ter claro onde e como priorizar as ações para o próximo ano. Bom, na última entrevista, tivemos uma conversa com Elislane Nayane, a proprietária da Brigadelice. Ela nos respondeu que seu planejamento varia conforme o desempenho de vendas semanal, traçando assim quais metas ela pode alcançar. Analisando os resultados e comparando se o retorno condiz com o investimento aplicado, e caso as vendas decaiam, é verificado cada componente do produto para se identificar o motivo das baixas de venda. Com relação aos imprevistos, eles não são muito frequentes, mas sempre que ocorrem são identificadas as melhores maneiras de lidar com eles. Além disso, é realizado semanalmente a revisão do planejamento para ajuste de vendas, execução dos produtos e análise geral dos dados referentes à empresa. Realizamos uma análise de caso com 2 pequenas empresas do segmento da confeitaria, a Doce Vanilha e a Brigadeirinhos, ambas ativas no Instagram. Focamos a nossa análise do planejamento das finanças e do estoque de ambas as empresas. O objetivo dessa atividade é mostrar como o planejamento empresarial é importante no âmbito dos empreendimentos. A Doce Vanilha iniciou-se sem qualquer tipo de planejamento estratégico ou financeiro. Foi apenas uma necessidade de renda a curto prazo da proprietária. Para aumentar as vendas e a popularidade, a empresa investiu em marketing digital. O aumento da visibilidade se deu pela apresentação do dia a dia nas redes sociais, desde a montagem até os bastidores. O planejamento de compra de estoque depende do insumo. A empresa faz o acompanhamento por meio de uma tabela de quantos itens tem e se é necessário realizar uma nova compra. O planejamento de validade de estoque é realizado através de planilhas. A empresa tem um sistema próprio que possui uma gestão de estoque. A organização das finanças é feita por um sistema onde o negócio recebe todos os pedidos e por ele a empresa já tem todos os resultados financeiros de estudos e planejamentos. A segunda empresa que realizamos análise de caso foi a Brigadeirinhos, também uma confeitaria que se iniciou como um hobby para a proprietária juntar dinheiro para o Carnaval de 2017. Em 2019, a dona inaugurou o delivery e fez diversos cursos para se especializar. A compra de estoque e a verificação das validades são feitas quinzenalmente e organizadas com o auxílio de um caderno, e as finanças são feitas em uma planilha no Excel. E nessas 2 análises de caso, podemos observar a importância do planejamento dentro dos empreendimentos
e como isso ajuda no aumento da produtividade no dia a dia. Com o objetivo de levar mais informação e conhecimento para aqueles que estão iniciando seu negócio ou para aqueles que se interessam pelo nicho do planejamento empresarial, criamos um perfil no Instagram que se chama @tecendojornadas e lá realizamos postagens com temas abordados no nosso projeto de uma maneira mais simples e completa para que todos possam compreender e futuramente colocar em prática. Atualmente temos 9 postagens e pouco mais que 100 seguidores. O projeto Traçando Jornadas é uma ideia criada voltada para o desenvolvimento do planejamento em pequenos negócios. A ideia principal foi levar informação e criar conteúdo para ajudar estabelecimentos a aumentar seus resultados através da orientação fornecida por nosso grupo. Acompanhamos o projeto durante 3 meses e ele foi dividido em 2 partes. Na primeira parte, nós criamos conteúdo para o nosso Instagram, levando informação para as pessoas e seu desenvolvimento profissional. E na segunda, nós criamos a aplicação de alguns métodos para ajudar o estabelecimento Brig Delícia Gourmet. Com isso, após os 3 meses, nós conseguimos concluir que se esse método fosse aplicado por mais tempo, certamente iria aumentar os resultados, sendo eficaz para a produtividade do local, ao que se diz a sua margem de lucro em relação à sua produção mensal. Com o desenvolvimento deste trabalho, percebemos que de fato o planejamento precisa ser mais inserido na vida das pessoas, pois é uma ferramenta extremamente importante e que contribui muito para o sucesso profissional, pessoal e empresarial de maneira gradativa. Os dados nos comprovam que pessoas que se organizam e planejam suas atividades aumentam suas chances de sucesso em seus diversos objetivos e metas, o que é muito positivo. Então, com a finalização deste projeto, temos a certeza que o planejamento empresarial é algo que deve ser muito valorizado, pois sem a presença dele seria bastante complicado manter uma organização e conseguir ter um controle de seus negócios, ter de fato uma rotina, programação ou planejamento que atendesse às necessidades da empresa. Agradecemos a atenção de todos que assistiram a esta apresentação. Agradecemos também a colaboração dos professores Igor e Renata, as empresas que se disponibilizaram a ajudar, a BRF, Kids Open Tennis, Brig Delícia, Doce Vanilla e a todos que de alguma forma colaboraram para a realização deste projeto. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.